Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2012 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão 41. Se duplicarmos a medida da aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular e reduzirmos sua altura à metade, o volume desta pirâmide será reduzido à quarta parte, será reduzido à metade, permanecerá inalterado, será duplicado, aumentará 4 vezes. Vamos ver. Então, eu tenho uma pirâmide cuja base é um quadrado. Vou desenhar mais ou menos aqui. Que assim está a parte que nós não conseguimos enxergar. Vamos supor que a aresta da base mede A e que a altura da pirâmide mede H. Qual é o volume da pirâmide? Vamos chamar de volume 1. Bom, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, como a base é um quadrado, a área vai ser A ao quadrado, é a medida do lado do quadrado ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Agora, vamos duplicar a medida da aresta da base e reduzir a altura à metade. Então, vou tentar desenhar aqui. Eu vou duplicar a medida da aresta da base, como diz a questão, e reduzir a altura à metade. Então, sabe, vai ficar algo mais ou menos assim. Eu nem vou tentar desenhar o resto ali atrás, porque vai ficar bem feio o desenho, mas você entendeu. Agora, a medida da aresta da base é 2A e a medida da altura é H, ficar mais ou menos assim, H sobre 2. Qual é o novo volume? Vamos chamar de volume 2. Bom, o volume continua sendo área da base vezes a altura dividido por 3. Qual é a área da base? A área da base é a medida do lado do quadrado ao quadrado. Então, é 2A ao quadrado, que é 4A ao quadrado. Essa é a área da base, vezes a altura, dividido por 3. 4 dividido por 2 é 2, então nós ficamos com 2A ao quadrado H sobre 3. O que é A ao quadrado H sobre 3? Bom, isso era o volume 1, certo? Então, nós podemos substituir aqui, escrever no lugar disso V1. Então, nós ficamos com V2 é igual a 2 vezes V1. Ou seja, o volume final é o dobro daquele original. Então, o volume da pirâmide foi duplicado. Vamos para a próxima questão. Os pontos A12, B62 e C são os vértices de um triângulo equilátero, sendo o segmento AB a base deste. O seno do ângulo formado pelo eixo das abscissas e a reta suporte do lado BC no sentido anti-horário é... Aqui devia ser no e não o sentido anti-horário. Então, vamos representar a situação. Nós temos um eixo Y, um eixo X. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. São a base do triângulo equilátero. E agora fica a pergunta, onde que está o outro vértice, o ponto C? Bom, o ponto C pode estar aqui em cima, mais ou menos, certo? Nós sabemos que, como a base é horizontal, a coordenada x do ponto C vai ter que ser a média das coordenadas x dos outros dois pontos, ou seja, vai ter que ser a média de 1 e 6 é 7,5, ou 3,5. Então, aqui está o 2, aqui está o 3, 4, 5, então vai ter que estar aqui a coordenada x do ponto C. Só que ele pode estar aqui em cima e também pode estar aqui embaixo, porque nos dois casos eu vou ter um triângulo equilátero, tanto se ele estiver ali em cima como se ele estiver aqui embaixo. E já que a questão não dá nenhuma pista sobre a posição do ponto C, nós temos que supor que não importa na resposta final, se ele estiver aqui em cima, no primeiro quadrante, ou aqui embaixo, no quarto quadrante. Então, por via das dúvidas, vamos dizer que o ponto C está aqui em cima, no primeiro quadrante. Mas você pode fazer, depois do vídeo também, no outro caso, você vai ver que a resposta vai ser a mesma realmente. O que a questão pede? Ela pede o seno do ângulo formado pelo eixo das abscissas e a reta suporte do lado BC no sentido anti-horário. Então, aqui está o lado BC, aqui está a reta suporte, na verdade é o prolongamento do lado BC. Ele quer saber o ângulo formado pelo eixo X, o eixo das abscissas, no sentido anti-horário com essa reta. Vamos chamar esse ângulo de alfa. Alfa. Bom, vamos ver se nós conseguimos descobrir o ângulo alfa. Bom, nós sabemos que todos os ângulos aqui são 60 graus, já que o triângulo é equilátero.
60 graus, 60 graus, 60 graus. Se eu prolongar aqui o lado AB, eu vou obter uma reta que é paralela ao eixo x, certo? Já que o lado AB é horizontal, a coordenada y não varia. Se o lado AB e o eixo x são paralelos, eu posso interpretar essa reta BC como sendo uma reta transversal que cruza duas retas paralelas. E nós sabemos várias coisas sobre ângulos de retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Mas antes de usar esses conhecimentos, só vamos marcar um ângulo aqui. Se esse ângulo é 60 graus, quanto que mede esse ângulo? Mede 60 graus também, porque são ângulos opostos pelo vértice. Agora, considerando essas duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, o que esses dois ângulos são? Esse ângulo e esse ângulo alfa. Eles são ângulos colaterais internos. Eles estão do mesmo lado e na parte de dentro do esquema aqui. E nós sabemos que ângulos colaterais internos são suplementares, ou seja, a soma deles é 180 graus. Então, se esse ângulo é 60, o ângulo alfa só pode ser 120 graus. E nós sabemos qual é o seno de 120 graus. É raiz quadrada de 3 sobre 2. Alternativa E. Agora, existe uma outra forma de fazer também. Se você não lembra do seno de 120 graus ou de 60 graus, é que nessa outra forma você não precisaria nem descobrir o ângulo. Você pode observar que a medida do lado do triângulo equilátero é 5, certo? A distância aqui é 5. Do 1 até o 6 são 5 unidades, então esse lado mede 5, esse lado mede 5. Nós sabemos que a altura do triângulo equilátero mede lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a altura mede 5 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é a medida da altura. Essa medida aqui é 5 meios, certo? Já que o total aqui é 5, eu tenho uma altura. A altura num triângulo equilátero divide a base pela metade, então fica 5 meios aqui. E vamos agora apagar diminuir o tamanho da borracha aqui. Vamos apagar agora os 60 graus aqui. Vamos supor que nós não soubéssemos isso, nós estivéssemos resolvendo de uma outra forma. Certo? Então, eu sei que esse ângulo aqui é alfa. E como eu sei que esse ângulo e esse ângulo são colaterais internos, eu sei que se esse ângulo é alfa, esse aqui só pode ser 180 graus menos alfa. Eles são suplementares. E se esse aqui é 180 graus menos alfa, esse aqui também é 180 graus menos alfa, porque são opostos pelo vértice. Agora, observe que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E eu posso, portanto, calcular razões trigonométricas. Entre elas, o seno desse ângulo aqui. Qual é o seno de 180 graus menos alfa? Bom, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é a altura do triângulo, que nós sabemos é 5 raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que mede 5. 5 raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por 5 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Só fazer divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o 5 vai cancelar com o 5 ali. Bom, mas isso é o seno de 180 graus menos alfa. Como é que eu posso usar isso para chegar no seno de alfa? Bom, daí você pode lembrar lá da trigonometria que o seno de 180 graus menos alfa é exatamente o mesmo que o seno de alfa. Eles são iguais, isso é um fato da trigonometria que se você não lembra, por sinal, revise lá no vídeo, provavelmente redução ao primeiro quadrante, ou também as fórmulas de soma e subtração de arcos da trigonometria também podem ajudar aqui. Mas, enfim, é o fato da trigonometria, que o seno de 180 graus menos alfa é igual ao seno de alfa. E, portanto, a alternativa E é a resposta.
Mas é bem mais fácil fazer percebendo que aqui é 60 graus, aqui é 120, sendo de 120, letra E. Vou confessar que quando eu fiz pela primeira vez, eu fiz pelo jeito mais difícil e não pelo mais fácil. Mas enfim. 43. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores na mesma unidade de medida que podem representar as medidas dos lados de um triângulo. Bom, nós sabemos que num triângulo, um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Então, vamos ver. A letra A não pode ser porque 4 não é menor que a soma de 1 e 2. A letra B não pode ser porque 6 não é menor que a soma de 3 e 2. A C não pode ser porque 8 não é menor que a soma de 4 e 3. A D não pode ser porque 9 não é menor que a soma de 3 e 4. E, portanto, a E pode ser normal, 4, 5 e 6. 6 é menor que 4 mais 5, 4 é menor que 5 mais 6 e 5 é menor que 6 mais 4. E como uma pergunta, se você quiser responder, esse triângulo de lados 6, 4 e 5, ele é um triângulo acutângulo, retângulo ou obtusângulo, ou seja, ele tem todos os ângulos menores que 90 graus, um ângulo igual a 90 graus ou um ângulo maior que 90 graus. Enfim, fica a pergunta aí se você estiver interessado em responder. Vamos para a próxima questão. Os círculos desenhados na figura abaixo são tangentes 2 a 2. Então, esse é tangente a esse é tangente a esse é tangente a esse é tangente a esse. A razão entre a área de um círculo e a área da região sombreada é... Então, ele quer saber a razão entre a área de um círculo e a área da região sombreada. É isso que ele quer saber. Bom, esses círculos têm todos o mesmo raio, certo? Aqui estão os centros deles. Essa distância aqui é igual a essa distância é igual a essa distância. Essa distância é igual a essa distância é igual a essa distância, então eles têm todos o mesmo raio. Vamos supor que o raio é R, então aqui é R, aqui é R, aqui é R, 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 R e R. E claro, aqui nós temos ângulos de 90 graus, 90 graus, 90 graus. E observe que a figura formada aqui é um quadrado, certo? Um quadrado onde todos os lados medem 2R. E qual é a área de um círculo? Então, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Mas qual é a área da região sombreada? A área da região sombreada é basicamente a área desse quadrado. Se eu pegar a área do quadrado e subtrair essa área, essa área, essa área e essa área, isso vai dar a área da região sombreada. Então, a área da região sombreada é a área do quadrado. A área do quadrado é a medida do lado ao quadrado, então é 2R ao quadrado, menos essas áreas aqui dos pedaços de círculo. Bom, observe que essa área aqui corresponde a 1/4 do círculo, porque isso é um ângulo de 90 graus, é 1/4 do círculo inteiro. Então, essa área aqui é 1/4 do círculo. Da mesma forma, essa área aqui é 1/4 do círculo, essa área aqui é 1/4 do círculo e essa área é 1/4 do círculo. E, claro, todos os círculos têm o mesmo raio, portanto, 1/4 da área de cada círculo vai ser igual a 1/4 da área dos outros círculos também. Então, eu estou pegando a área do quadrado e subtraindo 4/4. Eu estou subtraindo 4/4 da área dos círculos. Bom, 4/4 da área dos círculos é igual à área de um círculo inteiro. Então, na verdade, eu estou subtraindo a área de um círculo inteiro. Certo? Repetindo o raciocínio, eu tenho 4/4 de círculo. Os círculos têm todos o mesmo raio, então, somando os 4/4 que eu estou subtraindo, eu vou obter a área de um círculo inteiro. Isso é a área da região sombreada, que é igual a 4R ao quadrado menos πr ao quadrado. Colocando r ao quadrado em evidência, eu fico com r ao quadrado que multiplica 4 menos π. Isso é a região sombreada. O que a questão pede é a razão entre a área de um círculo e a área da região sombreada, que é isso que nós estamos calculando. A área de um círculo é πr ao quadrado, a área da região sombreada é r ao quadrado vezes 4 menos π, r ao quadrado dividido por r ao quadrado é 1.
Sobra, então, π sobre 4 menos π, letra D. Que não ficou configurado como fração, mas dá para entender. É π dividido por 4 menos π. Era isso por esse vídeo, eu espero que você tenha gostado e até o próximo.